Como evitar o viés? Tem gestor que diz, se eu estou na posição e não compraria mais cotas hoje, logo posso ou devo vender. Tem uma pessoa que diz o seguinte, né? Todos os dias que você dorme com uma determinada posição é porque você compraria ela novamente. Né? Então, esse aí é um ditado. Se você for pensar bem, né, a posição que você mantém é a posição que você acredita e é a posição que você compraria. Essa é a parte mais lógica, né? É aquela coisa que a gente falou hoje, né? Você manter uma determinada posição até que ela empate, mas eu não compraria mais hoje, né? Alguma coisa está errada. Então, eu acho que essa questão de evitar os vieses é difícil, e você só vai conseguir evitar o viés conhecendo o que é viés, conhecendo você, sabendo que tipo de atitude você toma frente a alguns desafios, lendo literatura, escutando as pessoas, né, que pensam de forma diferente de você, e construindo, né, um tipo de raciocínio que seja mais voltado, né, para essa parte que você tem que melhorar. Todos nós temos que melhorar em diversas áreas da vida. Então, a gente aqui fala de investimentos, você tem que ser um investidor cada vez melhor. Para que você seja, o que tem que acontecer? Eu tenho que ler, beleza, então vai ler. Eu tenho que escutar, beleza, então escuta. Então, eu acho que é essa forma mais certa, né, de você ir eliminando ao pouco os vieses. Normalmente, o viés, né, é aquele pensamento muito rápido, que quer responder uma coisa de forma muito concreta, né, e você tem vários tipos de erro. Então, ou quando você é muito cabeça dura, não quero mudar a minha opinião, ou quando você tende a tomar logo a primeira resposta, você não tem paciência, né, você quer responder logo aquilo. Então, várias formas de você fazer as coisas erradas estão aí. E você tem que conhecer, né, sobre um pouco de vieses. Sem você conhecer, você não consegue se livrar, né, de vieses. Você nunca vai se livrar completamente, você vai diminuir um pouquinho. Então você vai ser melhor, mas você não vai ser perfeito. Perfeito ninguém vai ser, né? Não existe o investidor perfeito. E a melhor forma de você evitar o viés, cara, é você ter outras ferramentas. A gente costuma dizer muito aqui o seguinte, para quem só tem martelo, tudo que ele enxerga ele é prego. Então você tem que ter muito cuidado com a caixa de ferramentas que você tem disponível. Quanto mais coisas você conhece, quanto mais coisas você coloca na sua capacidade de julgamento, mais fácil é para você julgar se aquilo está certo ou se aquilo está errado, se você poderia fazer diferente. Tá? Então, quando você imagina assim, eu tenho que decidir sobre tal coisa. Se você só conhece uma determinada técnica, você vai usar aquela técnica. Eu só conheço análise gráfica. Você vai analisar por gráfico e está tudo bem. Né? Mas o gráfico não vai te contar análise fundamentalista. Então você conhece análise fundamentalista. Poxa, eu conheço agora uma outra coisa que, juntando com o gráfico, pode me dar um sinal de entrada. Mas se eu não conheço as duas coisas muito bem, uma vai atrapalhar a outra. Você vê o seguinte, né? O China, qual que é a melhor arte marcial que existe? MMA, né? A mistura de todas. É a mistura de todas. Por quê? Se o cara te puxar para o chão, você vai para o jiu-jitsu. Se o cara estiver em pé, você vai no Muay Thai. Se o cara correr, você vai dar uma voadora nele. Se o cara vier para cima, você joga capoeira. Então, não existe aquele cara que ele só tendo uma técnica entrando no MMA, ele vai conseguir ter sucesso, porque ele só tem uma ferramenta e aquela ferramenta, o oponente dele vai tentar colocar a ferramenta que ele tem e as duas vão ser incompatíveis. Vai ganhar aquele que domina melhor aquela ferramenta, né? E aí entra num jogo que ele fica assimétrico, né? Qual é a melhor maneira de ganhar uma luta, meu amigo Schneider? É não perder, né, Lô? Melhor É forma. correr. A melhor forma é não perder. É Se você correr. não perder, você ganha. É O último correr. que, o último que restar em pé ganhou. Exatamente. O que errou por último ganhou a partida. Então, não entrar no viés é você primeiro se conhecer e você ter opções, tá? E entender que essas opções você tem que conhecer para que você não fique paralisado pela quantidade de opções disponíveis, porque isso também acontece, tá? Então, se conhecer, no fundo das coisas se conhecer e responder aquela pergunta: por que eu estou fazendo isso? Se você conseguir se conhecer, responder para você mesmo por que você está fazendo isso,
contar uma historinha ali, é o que a gente fala, 5 minutinhos, fala sobre 5 minutos num determinado ativo, e aquela história foi convincente para você, você consegue vender aquilo para você, tá bom, segue o rumo, né? E aí, leia sempre com um espírito muito crítico, tudo aquilo que você coloca como premissa. Não, isso aqui, não, peraí, eu pensava assim ontem, e hoje eu penso do mesmo jeito, né? Então, essa frase, eu durmo e amanhã compraria novamente essa posição, ela sim, ela faz sentido. Mas ela não pode ser só isso. Porque pode ser um viés, inclusive, você ter esse tipo de posicionamento que você acha que varejo é a melhor coisa do mundo. E não é. Pode ter coisa melhor. E o custo de oportunidade? Né? E o custo de carrego? Você está levando em consideração isso quando você está tirando todas as outras oportunidades que você tem? Né? Então tem que ter muito cuidado com isso, que também pode ser um viés. E aí que estão as armadilhas que a gente termina caindo nelas.